Bom, eu vou passar a palavra agora a você. Meu nome é Alexandre, eu moro em São Paulo. Conheço a professora Marlene Gotti há muitos anos. Eu tinha 22 anos, eu já tenho 35, e eu venho a Brasília, então, debater um pouco com vocês sobre a questão da escola bilíngue. Em São Paulo, nós temos escolas de surdos em São Caetano do Sul, em Cotia, que foram fechadas. O que está acontecendo nessas escolas? Eu trabalho com estimulação precoce de bebês surdos de 0 a 3 anos, e muitas mães estavam colocando essas crianças nas escolas próximas de casa. E nessas crianças que eu tive a estimulação precoce, elas se desenvolveram com 10 anos, elas estavam já com desenvolvimento cognitivo, e essas outras que estavam escolarizadas próxima à casa, elas estavam com déficit de aprendizagem. Então, isso traz uma grande preocupação. Essa política do MEC, eu compreendo o argumento da suspeita de uma segregação, mas esse argumento ele é contraposto com os direitos atendidos nas escolas bilíngues, que capacitam os sujeitos a serem autônomos em sociedade. Uma emenda para pessoas com deficiência auditiva na educação da Secretaria Municipal. Nós pedimos, isso descontentou os surdos, porque a questão da deficiência auditiva era muito ligada à patologia, e muito preocupada, então, com a reabilitação da audição, e nós já estamos numa nova era, com uma nova perspectiva na educação dos surdos, onde a língua de sinais é valorizada, em contraposição ao oralismo, e onde uma educação de qualidade é possível por meio dessa língua de sinais. A Silvana Todd, a secretária de Educação de São Paulo, ela investigou, então, os gráficos do número de matrículas nas escolas inclusivas em São Paulo. Isso não significa uma inclusão, mas sim uma exclusão. É verdade que existe um aumento no número de matrículas, sim, né? E os resultados são negativos, sim, comprovados pela própria pesquisa do professor Capovilla. De 9.200 crianças pesquisadas em todo o Brasil. Essas crianças não estão tendo esse desenvolvimento cognitivo, e essa formação para essas crianças é, de fato, importante para o futuro dessas crianças. Então, a prefeitura, a prefeitura do Kassab, diante desses dados de fracasso da escolarização dos surdos nas escolas inclusivas, decretou que em São Paulo tem escolas bilíngues para surdos. Então, a escola Ellen Keller passou a se chamar Escola Municipal Bilíngue Ellen Keller, e num estímulo à política de educação bilíngue para surdos. É claro que nas cidades menores, com poucos surdos, esse modelo do MEC pode ser benéfico, mas em escolas com 300 surdos, como podem ser fechadas em Caetano do Sul? A escola Anne Sullivan, por exemplo, fechou. 300 alunos surdos. Isso me parece que eles foram jogados no lixo, esses 300 alunos surdos. Então, eu peço que o MEC olhe para essa experiência de São Paulo, das escolas bilíngues, e tenha uma responsabilização maior pela qualidade do ensino dos surdos. Isso também acontece em outros países também, mas em outros países nós temos outras leis. E existem processos de surdos em relação ao Estado quando há o fracasso escolar em outros países. Obrigada pela atenção. Bem, boa tarde, já uma hora dessa, né? Meu nome é Sandra Patrícia. Como o Marcos, eu tenho 23 anos já nessa área. A gente começou num curso com a Marlene Gotti, né, na época, e a gente vem acompanhando um crescer e um decrescer da educação de surdos nesses últimos tempos. Primeiramente, a professora Cláudia Dutra falou no início da sua fala, a respeito do decreto 5626, né? Esse decreto realmente foi um marco na história dos surdos e fez parte, a comunidade surda lutou por isso, e a gente sabe que a responsável para trazer toda essa discussão à tona está aqui agora, que foi Marlene Gotti.
Então, a Marlene Gotti, naquela época, foi quem fez toda a discussão, foi quem trouxe a FENES para trabalhar junto, para discutir numa mesa e falar assim, o que é melhor para os surdos. E, naquela época, foi oficializada a Lei de Libras. Eu estava no dia da oficialização, foi um momento emocionante em que os surdos, simplesmente, a Marlene não era chefe, mas eles homenagearam a Marlene, porque foi ela quem fez toda essa transformação. Então, assim, ninguém nega o que foi feito naquele dia com o decreto 5626. Ninguém está contestando o 5626 hoje, aqui e agora. O que a gente está contestando e que está preocupado é com a forma, com a condução que está sendo aplicado esse decreto. Porque os conceitos, aí eu venho para a questão linguística, né? Os conceitos que estão nesse decreto estão sendo mal interpretados. A escola bilíngue que está sendo defendida a partir da interpretação desse decreto é uma escola bilíngue onde você coloca surdo e ouvinte. E só porque o surdo tem uma língua que é de sinais e o ouvinte que tem a língua portuguesa, então você põe os dois juntos, é bilíngue. A sala de aula bilíngue, eu tinha saído para o doutorado, quando eu retornei à escola, você pergunta para os itinerantes, pergunta para os professores da escola o que é uma sala de aula bilíngue. Eu tenho colegas aqui. É uma sala que tem surdos e ouvintes. Uma sala de aula bilíngue, na minha concepção de sala de aula bilíngue, seria uma sala onde, no mínimo, 2 línguas fossem ensinadas. Não que fosse uma sala que tem pessoas que falam uma língua e pessoas que falam outra. Então, eu acho que é uma questão de reconceituar isso aí. O que os surdos querem é inclusão. Mas não é essa inclusão que está sendo imposta. Essa inclusão que se diz hoje plena, mas uma inclusão que está sendo plena por conta de quê? Misturando as pessoas no mesmo espaço? A interpretação não está chegando ao aluno. A menina disse aqui, aquela criança linda e maravilhosa que saiu de uma escola bilíngue e que hoje eu tenho alunos no ensino médio, no 2º grau, que estão chegando sem conseguir falar o que aquela menina disse. Porque eles não estudaram numa escola bilíngue. Eles não estão tendo acesso à informação via intérprete. A língua de instrução é Libras, então tem que ser ensinada em Libras. Então, a minha proposta é que realmente seja feito. O pedido da FENES, na época, para a reunião com o ministro Haddad, foi de uma comissão. Essa comissão não foi instituída. O professor Vilmar sugeriu isso agora. Eu acho que a gente tem de repensar essas questões para poder redefinir esses conceitos que estão no próprio decreto. Foi um grande avanço agora, o decreto 7611, porque ele recupera algo que estava sendo perdido, porque as pessoas começaram a jogar o decreto fora. Dizer que não valia e, por isso, começaram a fechar as escolas. Então, foi reafirmada a posição do decreto, que maravilha. Agora, vamos reafirmar os conceitos que estão lá dentro. Vamos ressignificar esses conceitos. Porque o que a comunidade surda quer é ser incluída na sociedade, sim. É, na hora de um concurso, poder competir em pé de igualdade com o ouvinte. Como é que você abre um concurso hoje para professores de Libras que não tem nada fechado para os surdos? Os ouvintes vão entrar. Por quê? Porque o surdo não tem condição de entrar ainda, porque ele não estudou numa escola bilíngue. Então, acho que a gente tem de repensar essas questões, e a minha proposta seria realmente continuar essa discussão dentro de uma comissão. Obrigada. Professora Ana Borges. Eu sou Ana Borges, eu sou da Comissão de Defesa do Direito das Pessoas com Deficiência da OAB de Pernambuco. E eu não vou falar na parte jurídica para ser advogada, porque eu acho que já estou contemplada com a palavra de todos aqui na mesa. Eu gostaria de falar mais como mãe de uma menina que ficou surda com 1 ano e 7 meses e entrou numa escola com a proposta de inclusão. E a escola é um sofrimento a vida toda. A pessoa não tem condição de pegar todos os conteúdos, a gente não tem inclusão na realidade. E o que me preocupa muito é quando o pessoal vem com essa maravilha do contraturno, é que minha filha podia ter uma educação diferenciada e ela tinha acompanhamento pedagógico, tudo paralelo, aula particular, todos os dias à tarde. O que é que acontecia? Um sofrimento. Perdeu o direito de ser criança, de brincar, conviver com as crianças do prédio, do edifício. Não tinha essa participação. Toda criança tem, ela perdeu esse direito. Então, teve uma vida sacrificada a vida toda. Então, outra coisa, essa proposta de inclusão das classes especiais serem retiradas, tem uma coisa aí que não é como uma mãe me procurou na OAB e dizendo assim que estava muito preocupada porque a filha dela iria sair da escola.
porque lá a gente ainda vai ter, no próximo ano, ela ainda vai ter a turma especial, mas que a filha dela não tem condição, tem deficiência intelectual, não tem condição nenhuma de ir para a escola regular, e ela disse que o que vai acontecer é que vai tirar a filha da escola. Então, a minha preocupação com esse contraturno também é grande, eu acho um prejuízo muito grande para a criança surda, enquanto criança, vai perder todos os direitos, e eu acho assim, que do mesmo jeito que o governo aí está levantando a política como é que se diz, da cultura religiosa, está defendendo a bandeira da cultura religiosa, não pode negar a cultura surda. Porque eu acho que se o lema é nada sobre nós, sem nós, não pode um grupo decidir por uma população de surdo que é muito grande, o que eles têm que estudar. Quem tem que decidir são eles. Então, é só o que eu tenho a falar, porque eu acho que, como mãe, faltou aqui. Então, obrigada. Tá bom. Nós temos ainda inscritos o representante do INES e o senhor da plateia, e depois eu vou ter que, infelizmente, encerrar por essa parte da manhã, que já virou tarde, né?